pessoal, a avicultura é um ramo da zootecnia, né, dedicado aí à criação de aves, né, para a produção de alimentos, principalmente, né, os mais conhecidos aí, carne e ovos, né. Entre as espécies, a que mais se destaca e a mais conhecida é o famoso frango, né. Eu lembrei agora de uma galinhada, viu, Tiagão? Eu já estou numa fome aqui, rapaz. Bom, existe também, né, numa escala um pouco menor, né, Tiagão, os perus, patos, gansos, né, codorna, avestruz, inclusive, né, inclusive, Tiagão, falando de avestruz, né, lembrei você já ouviu falar do avestruz master? Já. Nessa época aí? Muita gente caiu aí no golpe do avestruz. Rapaz, meu irmão foi um desses, viu? Ele caiu nessa questão do avestruz master, né, era uma coisa de investimento, né, Tiago? Eu não lembro, tem muito tempo, né? Mas, enfim, teve muita gente que acabou caindo nessa aí. Bom, e aí, pessoal, toda a legislação que envolve esse assunto, né, na parte de segurança do trabalho, está ligado lá na NR31, tá? NR31, Segurança e Saúde no Trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, certo? Então, todos os preceitos de segurança, a base de consulta é a NR31, que inclusive essa semana, né, isso, Tiagão, dia 23, 24, enfim, essa semana ela foi implementada, né, a atualização dela, né, porque eles soltaram uma atualização no ano passado, né, exatamente há um ano atrás, com a previsão de entrada um ano posterior, e foi exatamente nessa semana, não é isso? Exatamente. Então, agora já tem um novo texto da NR31, ela toda reestilizada no padrão das novas normas, então com sumário, com tópicos bem separados. Agora existe um programa de gestão de segurança do trabalho rural, antigamente era o PGSS-MATE, mudanças nas questões de trabalho em altura, ergonomia, eletricidade. Então, a norma está bem legal, mudança também na composição do CSTR, né, com possibilidade, inclusive, de terceirização. Então, é até um tema um dia, Ju, para a gente fazer aqui, a alteração da NR31. O que pode mudar aí na questão da insalubridade. Né? Sim. Acho legal, vamos anotar isso aí também. Vamos anotar esse tema. Bom, e voltando para o nosso tema aqui, então, para a gente entender o que é uma avícola, né? O que é uma fazenda avícola. O Júlio explicou que a avícola é onde cria-se, né, as aves. Então, quais são as principais atividades que a gente pode ter ali? Né? Para a gente entender um pouquinho na introdução, quando nós estamos falando de aves, nós temos as fazendas de avós mesmo, tá? De vô, né? As avós, as matrizes e as fazendas de cria, tá? Então, o que são as avós? São aquelas aves de uma seleção muito bem feita, né? Um porte, né? Uma genética muito boa, que geram os ovos para fazer as galinhas, né? Os aviários das fazendas matrizes. E o que são essas fazendas matrizes? São as fazendas que geram os ovos, que vão gerar os pintinhos, que vão para as fazendas de aves de consumo, tá? Ou para consumo tanto dos ovos, né, quanto da carne, que vai ser da aviária. Então, existem essas três situações. São três tipos de fazenda que nós tentamos abordar aqui os riscos principais nelas, que acabam não fugindo, que são os controles sanitários, as atividades que envolvem todas esses ramos, né? E quem é primeiro, o ovo ou a galinha, Thiago, já que você está falando desse assunto? Isso não é objeto da perícia, não. Boa. Salve bem. Não é objeto da perícia. Então vamos lá. Falar da primeira palavra, avicultura, vamos continuar aqui não. Quais são as principais atividades que você encontra numa fazenda de criação de aves? A primeira delas que a gente trouxe é o trato animal. Ou seja, você precisa ter uma série de atividades para cuidar do gado, da ave, né? Então, por exemplo, preparação das rações para as aves. Então, a maioria das fazendas tem lá o seu silo, né? Recebe ali o seu material, né? Seu milho, sorgo, farelo, né? De soja, em todos os nutrientes. Então, você precisa de pessoas para poder atuar naquela situação ali, criar ali, preparar essas rações. Tem também que transportar e distribuir essas rações nos poleiros, né, nos galpões. Então, essas fazendas geralmente têm diversos galpões de produção de aves. Então, você precisa de alguém para transportar, né, um caminhão, uma máquina, né, um implemento agrícola acoplado a um trator, para fazer o transporte
dessa ração até os locais de alimentação. Você tem também uma atividade chamada limpeza da cama. Para quem não conhece, a cama aviária é aquela, vamos dizer assim, aquela palha que você vê no chão, né, que pode ser cepilho de madeira, que pode ser feno, pode ser bagaço de cana, casca de café, casca de arroz, sabugos e materiais triturados de milho. Então, pode ser N materiais, mas é aquela cama onde a galinha transita ali, né, o frango transita, para que ele não machuque, não tenha contato direto com o solo, e também para poder receber ali os dejetos dos animais, né, urina, fezes, né, para o ovo, provavelmente tem ovo de chão também, né, aquele ovo que a galinha bota na cama, enfim, é o forro, vamos dizer assim, a forração do galpão, né. Saindo dessa parte de trato de animais, né, trato das aves, nós temos também a produção, que é a finalidade dessas fazendas, né. Então, existe a fase de coleta de ovos. O que é essa coleta de ovos? Então, a galinha tem lá, põe os seus ovos, ele cai num recipiente, você precisa de uma pessoa, né, de várias pessoas, para entrar dentro desses galpões e recolher esses ovos. Tem também a atividade de desinfecção de ovos. O que é essa desinfecção de ovos? Então, o ovo ele vem geralmente com sujeira de fezes do animal, né, ou então ele vem com sujeira de palha, né, de urina. Então, você precisa limpar, lavar esse ovo, né, fazer essa desinfecção. Uma outra atividade muito importante também é a conferência de mortalidade. Ou seja, você tem um galpão lá com 2.000 aves, 3.000 aves, você precisa circular nesse galpão, transitar por ele para verificar se nenhuma ave morreu, porque é normal essa mortalidade. É claro que não é normal uma mortalidade alta. Existem os controles sanitários para a quantidade de mortalidade, que eu não vou saber te dizer aqui agora, mas isso é um controle sanitário, tá? E não de segurança do trabalho. Então, existe essa atividade de conferir. Ah, chegou lá, o animal está morto, o que você tem que fazer? Tem que recolher ele, tem que jogar para a composteira. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E existe uma outra atividade também. Como é que é, Júlio? Fede pra caramba, né? Sim, com certeza. Tá? E existe uma outra atividade também, que é a vacinação de aves. Tá? E aí, nessa questão de vacinação de aves, tem sempre aquela polêmica, né? Ah, o pessoal coloca hormônio, né, na vacina, ao invés de dar vacina, está dando hormônio. Né? Então, isso é muito difícil você comprovar uma situação dessa, porque existe uma fiscalização muito grande, tá? do MAPA, né, da vigilância, do Ministério da Agricultura, para poder evitar que esse tipo de situação aconteça. Então, hoje eu posso te dizer que não existe hormônios, tá, em animais. Ah, Thiago, mas o frango com 45 dias está desse tamanho. É a mesma coisa da gente quando está desempregado, né, ou está em casa ganhando dinheiro, que você só come e dorme. Júlio? Então, se você ficar comendo e dormindo, você vai engordar. É a mesma coisa da ave. Ela tem pouco espaço de circulação, então ela não perde calorias andando, movimenta muito pouco, e ela tem comida em abundância, comida e água. Então, aquele frango, ele tem, por natureza, vai crescer. Ele está recebendo uma dieta rica em nutrientes. Então, ele vai engordar. A intenção é realmente que tenha essa engorda. Então, não é o hormônio que está fazendo o frango crescer. É comida demais, tá? E pouco exercício. Como todos nós, quando a gente resolve seguir essa linha aí. Quando tiram as férias, né, Tiagão? Exatamente. Quando tiram umas férias, está de boa na praia, você só quer saber de comer e dormir. Né? Vamos lá. Seguindo aqui, então, outras atividades, né, que nós temos na avicultura, né, nas avícolas, é a manutenção, né, diversos tipos de manutenção. A pessoa pode estar achando estranho, né, Tiago? Poxa, mas o assunto aqui não é insalubridade, né, mas nós vamos chegar exatamente aí, né, nós vamos chegar na insalubridade. Primeiro, antes de tudo, assim como qualquer atividade, né, falando em segurança do trabalho, é importante para que a gente conheça a atividade em si, né? Se você é um profissional de segurança do trabalho, você trabalha em um determinado segmento e você não sabe como funciona a linha de produção, né, como que enfim, como que funciona, né, o obo-obo ali, né, como que funciona, como que é a operação da empresa, do que a empresa fabrica, produz, enfim, cuidado, né, é importante que você conheça, né, tenha entendimento aí do que é feito na sua empresa, né, quais são os processos, até para que você possa dar sugestões de melhoria, você precisa entender um pouco do que se passa na produção, né?
Então, na manutenção, pessoal, tem lá, por exemplo, as atividades civis, né? Tem construção de cercas, né? Não só construção, mas reparos também de cercas. Estrutura de galpões, né? Geralmente são inúmeros galpões. É claro que depende do tamanho da avícola, né? Óbvio. Mas existem avícolas gigantescas, né, Tiago? Com inúmeros galpões, né? Então, o trabalho de manutenção nesses galpões ele é muito grande. Tem manutenção do campo, né? Tem capina manual, tem capina química. Opa, já começa alguns riscos mais críticos aí, né? Tem manutenção de estradas, né? Geralmente as avícolas são localizadas em área rural e é necessário, né, que essa manutenção seja feita para facilitar a logística, né? Os caminhões, né, que entram e que saem das fazendas, né? Então é necessário que se tenha, né, uma estrada com boas condições de rodagem, né? E aí a gente já tem a questão de poeira. Então, assim, vocês vão observando que conforme a gente vai explicando esse processo, né, o processo de produção, como que é uma avícola, a gente já vai enxergando alguns riscos, né? Tem também, dentro da manutenção, nós temos lá também a mecânica, né? Afinal de contas, você tem trator, você tem implementos, né? Implementos agrícolas, tratores, enfim. Então, você tem uma equipe responsável pela manutenção das máquinas e equipamentos. E aí, quando a gente fala em manutenção de máquinas e equipamentos, já acende uma lanterninha aí de alguns possíveis riscos que existem nessas operações, tá? Exato. Existe um outro ponto muito importante também na avícola, que é a desinfecção, né? Extremamente rigoroso, inclusive, isso realmente é muito... costuma, né, ser muito certo, né, porque tem várias legislações sobre o assunto, né, consiste na aplicação de produtos químicos para desinfecção, seja de materiais, dos veículos, né, que vão adentrar a fazenda, pessoas, inclusive, tá? Então, na desinfecção de veículos, por exemplo, os veículos passam numa estrutura, né, tipo uma balança, né, vamos falar assim, onde disparado ali água e alguns químicos justamente para poder fazer a desinfecção dos veículos, né? Tem desinfecção de materiais também, né? Todo tipo de material, qualquer material que vai entrar no avícola, você tem que fazer um processo lá que chama fumigação, né? Fumigação também é um processo químico, né? Seco, né? É um processo seco, mas também é um processo químico, né? Tem a desinfecção de ovos, tá? Poxa, mas até isso, óbvio, até isso, né? Na verdade, tem muito mais coisas, né? Aqui é um resumo do resumo, né, Tiagão? Exato. Mas tem a desinfecção de ovos também, feito com água, né, e alguns químicos ali, ou até mesmo o processo de fumigação, tá? Higienização de pessoas, um processo muito rigoroso, pessoal. Você tem que tomar, sei lá, você toma uns 3, 4 banhos, né? Você toma banho para chegar na fazenda, toma banho para poder entrar nos galpões, quando sai do galpão, enfim, é tudo muito, muito rígido, né? E a partir do momento que você toma ali o seu primeiro banho, né, para entrar na fazenda, você já utiliza ali uma roupa da própria fazenda, tá? Então, isso tem que ser muito bem controlado, né? E tem também a higienização dos objetos pessoais. Então, poxa, eu estou indo lá, estou levando aqui meu capacete, minha mochila, meu celular, tô levando minha garrafa de café, Tiago, tô até com uma garrafinha de café aqui hoje, aqui do lado, aqui tá me acompanhando. Enfim, todo material que for entrar precisa passar aí por um processo de desinfecção, né? Também é utilizado esse processo da fumigação, né, para higienização de objetos pessoais. É isso mesmo. Eu trabalhei, Júlio, em 2007, 2008, em uma fazenda de aviários. Eu trabalhei numa fazenda, numa empresa que tinha aviários das matrizes e das avós. E eu sofri muito com esse negócio aí. Teve uma vez que eu contei, eu tomei 20 banhos em um dia. Tá? Por que 20? A empresa uma fazenda tinha 9 galpões. Então, eu tomo um banho para entrar dentro da fazenda, né? Entrar, óbvio, dentro da fazenda, para entrar na fazenda. Então, ali eu já tomei meu primeiro banho. E eu fui fazer inspeção em todos os galpões, inspeção de segurança. Então, eu entrei e saí de 9 galpões. Então, foram 18 banhos. Tá? E mais um para ir embora. Então, foi 20 banhos nesse dia. E foi nesse dia que eu decidi, eu preciso dar uma guinada na minha vida, que eu não aguento mais ficar tomando banho. Nesse dia aí, serviu para os dias anteriores aí, que você não tinha tomado banho. Fiquei um ano sem tomar banho depois para compensar. Sacanagem. Mas é uma situação que, às vezes, o trabalhador ele tem que tomar diversos banhos mesmo durante o dia. E isso pode levantar um alerta assim, para a justiça. E uma outra situação que é muito, muito grave dentro de uma fazenda, muito séria, tem que ser muito bem controlada, é essa questão da fumigação que você citou. Nós vamos falar um pouquinho dos riscos, de quais os químicos que geralmente estão dentro dessa fumigação.
mas uma fumigação mal feita pode contaminar o trabalhador e trazer sérios danos à sua saúde. Tá? Antes de a gente continuar aqui, eu queria fazer um convite também para o pessoal para conhecer o Clube da Perícia, que é aquele clube que nós temos, né, onde todas as nossas live aulas que estão gravadas, inclusive para vocês que estão aqui no Instagram, vamos lá para o YouTube do Júlio Botelho, lá vai ter o link para vocês acessarem o Clube da Perícia. Esse clube, essa aula que nós estamos fazendo hoje, essa live aula, ela vai para lá. Então, se um dia você for trabalhar, por exemplo, na área aviária, na área avícola, você for fazer uma perícia, você pode vir assistir essa live aula aqui, que vai ter os principais riscos que nós levantamos, que já vai dar um norte para você não chegar perdido. Assim como insalubridade na manutenção mecânica, que nós já fizemos também uma live sobre isso. Insalubridade, que mais aí, Júlio? Falando insalubridade sobre calor, nós já falamos. Insalubridade sobre frio, demais, cara. Foram sobre vibrações, periculosidade. Falamos de vários assuntos que envolvem aí o rito da perícia, a situação da perícia, a análise de agentes insalubres e periculosos, e que isso pode ser útil para você. Tá? E por um valor mínimo por mês, né? Menos do que um lanche que você para tomar no seu dia a dia, aí na rua, que você quiser muito menos por mês. Tá? Então, acesse aí clubedaperícia.com, faz o seu cadastro, lá já nós temos mais de 57 aulas de gravadas aqui para vocês, disponíveis sobre o tema de insalubridade, periculosidade, perícias, tá? Voltadas a esse tema. É isso aí. Sendo bem direto ao assunto, Tiagão, 17 por mês. Acho que é isso, 17 por mês. 17 reais por mês. Mesmo, tá? É 17 reais mesmo, pessoal, por mês, tá? É o valor que representa o pacote anual. Anual é 177, né? Então, se você divide 177 por 12, dá 14. Então, assim, gente, é um valor realmente muito, mas muito, muito, muito acessível, né? Valeria muito mais, não tem dúvida nenhuma, né? Inclusive, o próprio pessoal que participa lá do Clube da Perícia fala isso, né? Mas é uma forma também da gente, né, poder divulgar aí o assunto, né? Por um valor que qualquer profissional consiga pagar, né? Mas também, mas e esse valor? O que vocês usam aí com esses 17 reais? Gente, é tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó. É folder, é essa plataforma, é logomarca que você tem que construir, é caneca que você faz, é camiseta, é não sei o que. Então, quer dizer, existe uma série de coisas aí, né? Tudo isso que vocês estão vendo ali atrás do Thiago, ali, a prateleira, o que vocês estão vendo aqui atrás de mim, tudo é um custo, né? Tudo isso que a gente faz é estrutura, é iluminação, né, Thiago? É câmera, é microfone, meu Deus do céu, é coisa demais. Então, tudo isso tem um custo que a gente precisa, né? É uma forma que a gente ajuda vocês transmitindo o conhecimento e, em contrapartida, vocês também nos ajudam para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aqui. Exato. E continuando, então, a nossa live aula, vamos falar um pouquinho dos riscos, né, de um trabalho em uma fazenda avícola. Nós separamos aqui pelos anexos da NR15, que eu acho que fica mais fácil, né? A gente separou o anexo e aí nós vamos falando, então, das principais atividades ali que envolvem essa exposição. Tá? Nós temos o primeiro ruído. Pode ter ruído numa fazenda, Thiago, mas fazenda é geralmente um lugar sossegado, só tem passarinho, né? Só tem ali barulho da roça mesmo, né? Mas tem. Por exemplo, nas atividades de manutenção. Então, uma oficina, seja ela na fazenda, seja ela na cidade, ela tem ali a sua lixadeira, ela tem ali a sua parafusadeira, né, que pode gerar um risco. Nós temos, às vezes, equipamentos para poder fazer a geração da ração, a fabricação da ração. Então, um moinho, né, um silo, tá? Tudo isso gera ruído. Então, se você tem postos de trabalho nesse local, precisa ser avaliado e pode ser, sim, um agente insalubre. E nós temos também a operação de equipamentos. Trator, né, eu já vi fazendas onde você tem aqueles mini tratores para fazer o corte de grama, né, você tem roçadeira costal, você tem N outras ferramentas, N outros equipamentos, caminhões, né, para poder fazer a transferência desses ovos, né, de materiais, e tudo isso gera ruído. Tá? A gente também tem a questão do calor. Lembrando que podemos ter atividades no interior de galpões, silos, tá? E até atividades a céu aberto. Ah, Thiago, mas céu aberto não dá insalubridade. Exatamente, de 9 de dezembro de 2019 para frente. Agora, para trás, nós temos um passivo aí de 5 anos, né, que pode ser requerido. Então, guarde aí seu conhecimento técnico, sua legislação, que pode ser que se aplique. Tá? Quando nós estamos falando de galpões também, pode ser que em determinadas épocas do ano, ou aonde você esteja, existe a condição de aquecimento desses galpões por combate ao frio, por exemplo. Tá?
Então, são situações que, às vezes, você precisa fazer a avaliação. Existe também a radiação não ionizante. Tá? De quê? De processos de carga solar, por exemplo, e também, a principal, de solda elétrica. Então, a manutenção ali pode ser que tenha que fazer uma solda de uma estrutura metálica, né, de uma correia, né, enfim, N situações que envolvam uma solda elétrica. Então, pode também ter esse tipo de exposição. Vibração. Pode ter vibração em fazenda? Com certeza. Nós temos vibração de corpo inteiro. Trator, caminhão, e outras máquinas, enfim, implementos agrícolas, né? Pode ter ali na atividade. Temos também mãos e braços, lixadeira, furadeira, máquinas rotativas, parafusadeiras, né? Escovas rotativas para limpeza. Já vi fazendas onde você tem como se fosse uma enceradeira, né, Júlio? Uma escova rotativa onde você limpa paredes de galpão, onde você limpa telhado, né, onde você limpa o teto, ou então mesmo para poder varrição de chão, você tem ali umas escovas rotativas elétricas. E isso gera, com certeza, vibração. E se você estiver assistindo no chat e quiser compartilhar também alguma atividade que você conheça dessa atividade, fica à vontade, né, desses riscos. Coloque aí no chat também que a gente vai discutindo. Bom, um outro agente de risco que nós temos aí, pessoal, que nós podemos ter, né, é o frio, tá? Porque existem câmaras, né, de refrigeração de vacinas e medicamentos, né? O controle é muito rigoroso também nessa parte de vacinação e aí necessita-se do frio, né, para poder manter essas vacinas, né? Tem também as câmaras de refrigeração dos ovos, tá? Então são ambientes frios. Júlio, enquadra-se na insalubridade? É preciso avaliar. Seria muito, como é que é a palavra? Tipo, seria muito arriscado, talvez, a gente falar, né? Que enquadra ou que não enquadra, né? Cada situação é uma situação diferente, né? Até porque cada fazenda tem a sua particularidade, né? Então, é preciso, como a gente sempre aprendeu na segurança do trabalho, é preciso fazer uma análise de risco, né? Precisa avaliar ambiente por ambiente. Assim como nós temos lá, podemos ter, né, a presença do agente de risco umidade, tá? Podemos ter umidade, atividade de limpeza, lavação de vestimentas. É um local extremamente controlado, né, com a questão da exigência de banhos, enfim, para entrada e saída, como a gente citou anteriormente, né? Então, tem alguém ali que cuida dessa higienização, dessa limpeza e desinfecção de galpões todos, né? Praticamente todo dia, né, Tiago? É feita a limpeza dos galpões, né? Sim, dependendo da situação. A limpeza é constante. Com água, às vezes, só quando você está fazendo a retirada das aves, né? Sim, sim. Então, o cuidado com a higienização do ambiente, né, ou do maquinário, ou das pessoas, enfim, existe um grande cuidado, né, uma grande fiscalização também em cima desse assunto. Tá? Exatamente. E temos também os agentes químicos. Esse, vou te dizer, o que dá uma novela, né, de tanto agente químico que a gente pode encontrar numa fazenda avícola. São diversas atividades. Acho que a mais crítica, quando a gente está falando de produtos químicos, é a desinfecção de materiais, pessoas e produtos. Tá? Por quê? Porque a maioria dessas fazendas, hoje, até que tá mais moderna, a gente consegue substituir, tá? Produtos que substituem, mas a grande maioria ainda utiliza o tal do formol, tá? Ou o paraformaldeído, que é o formol em pedrinhas, né? O formol que você usa na fumigação. Mas geralmente a gente utiliza formol, iodo, quaternário de amônio, fenóis e cresóis e cloro para poder fazer essas limpezas. Então, vou limpar um chão, você usa cloro, né? Vou fazer um processo de fumigação, você tem ali a questão do formol, né? E isso pode trazer sérios danos à nossa saúde. O formol ele é um agente químico, está lá no anexo 11, como formaldeído. Tá? Ele também é um agente gerador de insalubridade, é um gerador de câncer também, está lá na LINASH. Se você entrar lá no LINASH, no quadro 1, você vai achar o formaldeído, tem número QES. Então, ele é o principal vilão, vamos assim dizer, na desinfecção de materiais em uma fazenda avícola. Tá? Também utilizado na desinfecção de galpões. Então, isso é muito importante, quando você tem uma doença num aviário, você precisa eliminar todas as aves, né? Eliminar aquele galpão todo, e você precisa fazer um processo de desinfecção. Esse processo de desinfecção envolve, dentre eles, o formol. Você tem que fazer uma queima daquela palha, toda a parte de eliminação dos germes, e você tem o formol. Você tem essa situação quando você vai fazer a troca do aviário.
Então, chegou no momento de abate daquelas aves, você vai fazer, a empresa chega com os caminhões, recolhe todos esses animais, e você tem um processo de higienização da cama, né, com a troca da cama, e um processo de higienização do galpão, de desinfecção do galpão. Então, é feito, nesse momento, todo um limpa desse galpão. E dentre os materiais, utiliza-se o formol. Tem também a manutenção das estruturas, manutenção de paredes, manutenção de estruturas metálicas, manutenção de pisos, onde você utiliza tintas. Tinta à base d'água e tinta à base epóxi. Às vezes, no couro, essa limpeza. Tudo isso pode ocasionar aí a existência de produtos químicos. Tá? Tem também uma atividade chamada fumigamento. Você começou a falar sobre ela, eu vou detalhar um pouquinho aqui do que é esse fumigamento. Exato. Imagine vocês que fumigação, é claro que isso varia de fazenda para fazenda, mas uma estrutura simples, uma casinha, uma pequenininha, onde você tem uma porta de um lado e uma outra porta do outro lado. Então, você abre a porta, você coloca os materiais ali dentro, você coloca o seu produto químico que vai fazer a esterilização, que pode ser, por exemplo, paraformaldeído, fecha essa porta, aciona um botão, ele vai esquentar esse material e vai fazer com que toda aquela atmosfera seja contaminada, vamos assim dizer, pelo formaldeído, pelo paraformaldeído. Então, esse material, esse agente químico, vai fazer a esterilização, a desinfecção de tudo que está ali dentro. Terminou esse processo, você desliga o material e essa porta só vai poder ser aberta depois de determinado tempo. Esse tempo vai ser o tempo suficiente para que essa atmosfera saia, que o exaustor ligado nessa casinha elimine todo o paraformaldeído. Na teoria, não tem contato do ser humano ali, porque o processo o colaborador não espera, o colaborador ele acaba respirando esse material e ele é altamente tóxico. Eu não conhecia essa atividade, Júlio. Eu fui conhecer quando eu fui trabalhar na fazenda, isso lá em 2007, e eu não tive uma instrução sobre esse material. E eu passei mal. Por que eu passei mal? Porque eu coloquei para fazer a fumigação. Quando a luz apagou, eu simplesmente fui lá e abri a porta. No que eu abri a porta, todo aquele gás ali, aquele vapor do formaldeído. Chegou a dormir, Thiago? E dormir, rapaz, é a pior coisa do mundo, porque ele fecha suas vias respiratórias, você não consegue respirar, você não consegue abrir o olho, porque ele arde muito. Ele é como se tivesse alguém pegando na sua cabeça e apertando aqui, ó, de uma forma que você não consegue movimentar nada. Então, o que aconteceu? Eu caí, né? E aí logo passou porque o efeito, né, do formol, que já foi para o ambiente, dissipou e eu consegui respirar. Mas se eu estou na sala, por exemplo, de ovos, que é uma sala maior, e eu caio lá dentro, fatal. Morre. Então, é uma situação que depois a gente foi implementando medidas de controle, e hoje eu acredito que os processos devem estar bem mais modernos, não é dessa forma. Mas é um risco muito grande. Tá? E tem também os hidrocarbonetos. Tá? Porque você tem mecânico, então você tem a manutenção das máquinas, dos equipamentos, né, que pode ter ali a caracterização do óleo, né, da graxa, e você tem também a aplicação de defensivos. Tá? Nós estamos numa fazenda, então você tem que controlar o mato, o capim, né, então tem que ter algum mata-mato, né, algumas situações em volta do galpão, senão você vai ter ali um mato muito grande ao redor. E para isso utiliza-se, às vezes, algum organoclorado, algum organofosforado, um material gerador de insalubridade. Perfeito, Thiago. Dando sequência, nós temos também poeiras, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma área rural, então é muito comum, né, a existência de poeiras, tá? Existe uma atividade que é feita, que é a manutenção e limpeza da cama, né? A cama, como o Thiago citou aí, né, o local que fica os animais, né? Que pode, né, trazer em suspensão a questão da poeira, né? Essa cama é formada ali por feno, bagacinho de cana, ou casca de café, casca de arroz, que mais, Thiago? Milho triturado, né? Enfim, tem várias coisas, né, que pode formar essa cama. E durante essa manutenção, essa limpeza, pode sim, né, pode haver ali a presença de algum desses agentes, né? O outro agente de risco que pode-se ter também nesses ambientes é o famoso risco biológico, né? O bendito biológico, né, Thiago? Risco biológico. Esse aí está nos últimos meses está muito presente aí
no meu dia a dia, vamos falar assim, no nosso, né, Tiagão? No nosso Exato. dia a dia, né? Enfim, então nas fazendas também, nos avícolas também pode ter a presença do risco biológico, né? O Tiago citou anteriormente a questão da composteira, né? Onde os animais mortos são acondicionados, vamos falar assim, né? E aí esses animais, eles entram no processo de decomposição, né? Então pode haver ali também a questão do agente biológico, né? Na manutenção e limpeza da cama, né? Existem ali resíduos de animais, né? Fezes, urinas, secreções, né? E nas manutenções e limpezas de fossas, né? Retirada dos materiais, limpeza das fossas, drenagem, né? Muito comum a presença de fossas aí nesses ambientes também, tá? Exato. Então, vocês observam que existe uma bagunça de agentes aí, né? São vários agentes de risco. E interessante você citou atrás, né, Tiago? Poxa, uma fazenda, você imagina, né, que passarinhos para lá e para cá, né, um rio, uma natureza e tal. Mas tem sim, claro, como qualquer outra atividade, tem seus respectivos riscos, né? Então, é importante estar atento a todos eles, né? Exatamente. E, pessoal, acompanhe a gente aí, acompanhe o nosso trabalho no dia a dia, nas redes sociais, Engie Tiago Límido, e tá ali, estranho, é sempre invertido, né? Engie Júlio Botelho, tá lá. A gente está sempre aí tentando divulgar um conteúdo e mostrar o dia a dia para vocês, tá bom? Gostaram? Coloca nos comentários para nós aí o que vocês acharam, né? Não esqueçam de dar o like, pessoal. Famoso like aí, ó. Clica no joinha aí, né? Se vocês gostaram. Isso ajuda muito o canal. Fica o convite também para que vocês possam se inscrever no canal, né? Se inscreve lá, ativa aquele sininho, né? Toda vez que a gente estiver ao vivo aqui, enfim, um vídeo novo, vocês receberão aí esse alerta, tá certo? Então é isso aí. Show de bola, Tiagão. Mais uma para a conta, hein? É isso aí. Muito obrigado a todos. Até a quinta da semana que vem, se Deus quiser. Valeu, um abraço, bom descanso. Valeu, pessoal. E nos vemos em breve. Vamos que vamos.